Graça e paz, meu irmão e minha irmã, uma boa noite para você, uma boa noite para toda a sua casa, para toda a sua família. Com alegria nós nos encontramos aqui mais uma vez para este tempo de estudo da palavra do nosso Deus. Estamos vivendo o tempo de advento, o tempo de preparação para o Natal. Daqui a alguns dias, pouco mais de uma semana, já vamos celebrar o Natal, o nascimento do menino Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, promessa de salvação que veio a nós. E nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, não fizemos estudos específicos sobre o Natal, mas nos nossos cultos estamos trabalhando toda essa temática da preparação, do anúncio, da promessa, as velas da coroa do advento, a paz, a fé, o amor, a esperança. Então é um tempo muito precioso para nós como comunidade cristã. E no próximo domingo nós teremos a nossa celebração, o culto de Natal, com a participação especial das crianças, participação do nosso coral, um tempo bem precioso com teatro, é um tempo bem precioso de celebração, de festividades. E você está convidado, Igreja Metodista em Monte Belo, Rua Itu, número 409, Vila Monte Belo, Itaquaquecetuba. Fica aqui o nosso convite para você e para sua família, às 18 horas do dia 19. Nós vamos hoje ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21. Faremos a leitura a partir do versículo 27, que narra para nós o momento da prisão de Paulo. Então, Paulo agora já está chegando no final, do seu trabalho aqui. Nós estamos já também no final, já nos finalmente aí da carta, dele, aliás, do livro, de Atos dos Apóstolos, que narra, aí esse tempo de missionário do apóstolo Paulo, desde a sua conversão, o seu trabalho na fundação de algumas igrejas ali da Ásia, da Europa, enfim, o mover do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo. E hoje ele chega então à prisão. Nós vimos na semana retrasada, aliás, que ele estava ali em Jerusalém. Em Jerusalém ele estava sendo questionado sobre a sua postura em meio aos gentios e que ele estava sendo acusado de estar deixando os ritos judaicos de lado. Então Paulo, ele mais uma vez, ele vai ao templo, ele faz ali trabalha com alguns homens que vão fazer o voto de Nazireu, faz os rituais de purificação. Então ele tenta mostrar de alguma forma ali que ele não deixou os rituais judaicos, mas que ele está agora abraçando a fé cristã e entendendo, como trabalhar essa fé cristã e juntar, fazer com que as pessoas que estão na prática dos ritos judaicos, e também os gentios, agora vão ser um único povo, fazer parte de um único grupo, da Igreja de Cristo. Então, como é que a gente junta pessoas com culturas diferentes, com rituais diferentes, com hábitos diferentes, numa única fé? Então, Paulo está fazendo isso pelo viés do amor, trazendo aí esse novo momento na caminhada da igreja. E nos diz assim, então, Atos 21, 27 em diante, a prisão de Paulo. Quando já estava por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo. E agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda a Jerusalém estava amotinada. Então ele, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Olha só, ele estava sendo espancado. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que ele havia feito.
Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa do povo o seguia gritando: mata-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Amém. Senhor Deus de amor, de graça e de poder, nós nos colocamos na Tua presença, Pai, neste momento. Te agradecemos pelo Teu amor, te agradecemos pelo Teu cuidado, te agradecemos pelas muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E agora, Pai, que estamos diante da Tua santa, viva e poderosa palavra, clamamos, ó Deus, sobre nós a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder, que o Senhor fale a cada mente, a cada coração, instrua-nos, Senhor, orienta-nos, Pai, para que possamos, ó Deus, aprender um pouco mais com a Tua palavra, por meio da história de vida do apóstolo Paulo, homem dedicado, Senhor, ao serviço do Teu reino. Fala conosco, ó Deus, toma sobre nós, derrama sobre nós a Tua bênção, é a oração que fazemos e já agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Prisão de Paulo no templo. Então veja que Paulo estava no templo quando ele foi ali agarrado e jogado para fora. Paulo começa a fazer o que foi sugerido. Depois de passar pelo ritual de purificação com os nazireus e entrar no templo, na verdade nos pátios externos, que eram considerados parte da área sagrada, ele anunciou seu propósito de seguir os ritos necessários para a própria purificação, que levara 7 dias, né, ao que se refere o versículo 27. E também de apresentar a oferta que era devida dos 4 nazireus. Então Paulo ele estava ali com o propósito de cumprir o que a lei me mandava, de cumprir os rituais judaicos, de fazer aquilo que era parte dos ritos, né, que era necessário para a purificação. Os nazireus, eles estavam ali assumindo o voto de nazirado e eles tinham então que pagar uma oferta por esse voto. Paulo estava assumindo o compromisso de pagar o valor dessa oferta e também depois passar pelo ritual de purificação. E Paulo estava se dispondo a passar por esse ritual de purificação, tá certo? Tudo correu bem até que, pouco antes dos 7 dias, né, porque era o tempo que eles passavam por esse processo, por esse ritual, então assim, pouco antes, né, de se concluírem esses 7 dias, explode essa tempestade. A causa é um grupo de cristãos da Ásia, ou seja, de uma das áreas em que Paulo trabalha com mais intensidade. A presença deles, desse grupo em Jerusalém, pode indicar que, na verdade, Paulo chegou à cidade santa antes do Pentecoste, pois esses judeus da Ásia podem ser peregrinos que vieram para a celebração. Então, é possível que eles não tenham ido lá para fazer isso que eles fizeram com Paulo, para fazer aglomeração contra Paulo, para fazer uma voz de prisão, para incitar a prisão de Paulo. Possivelmente não, mas eles estavam ali naquele momento e naquele momento eles reconhecem Paulo como alguém que estava pregando contra os rituais. Para eles, Paulo estava pregando contra os rituais. Então, Paulo ele é acusado de ensinar contra 3 coisas. O versículo 28 coloca aqui 3 coisas pelas quais Paulo estava ensinando, que eles acreditavam que Paulo estava ensinando o contrário. Primeiro, que Paulo estava falando contra o nosso povo, ou seja, contra o povo judeu. Contra a lei, aqui se refere à lei de Moisés, e contra este lugar, contra o templo. Então, e no templo,
dentro de todos os rituais judaicos, o templo era um lugar que só as pessoas que tinham lá, né, a sua carteirinha, digamos assim, podia entrar. Então o gentio não entrava no templo. A gente vai ler lá no livro, na carta de Paulo aos Efésios, que tinha uma parede, né, que ficava lá num dos espaços que separava, né, e estava escrito nessa parede que um gentio não podia entrar no templo. Então, assim, o templo, ele era a exclusividade, né, daqueles que se achavam dignos de entrar ali dentro, né, que tinham autorização, eram judeus de nome, de renome, enfim, praticavam todos os rituais, esses tinham essa autorização para entrar ali. Então Paulo, ele é acusado também, né? Não só as 3 acusações contra o povo, né? De ter pregado e ensinado contra o povo, de ter pregado e ensinado contra a lei de Moisés e de ter pregado e ensinado contra o próprio templo. Mas pior de tudo, ele é acusado de ter profanado o templo, trazendo gregos para o interior dele, né? Que é o que está acontecendo aí. Lucas explica que eles dizem isso porque viram Paulo com Trófimo na cidade e acreditavam, né, e acreditam que ele também tinha levado Trófimo ao templo. Então, eles viram Paulo com uma pessoa grega, né, com Trófimo, fora do templo, na cidade. E eles acharam que quando Paulo, né, eles viram Paulo lá dentro do templo, que eles tinham levado esse Trófimo juntamente com ele. Então essa para eles assim foi a pior acusação, né? Ele levou um grego para dentro do templo. E logo há um tumulto que envolve toda a cidade. E isso provavelmente é um pouco de exagero de Lucas, né? Porque a cidade inteira, né, daria conta de estar lá. A multidão agarra Paulo e o arrasta para fora do templo, e este é fechado imediatamente. Como o sujeito de um verbo não é necessariamente expresso no grego, nesse caso em particular, não fica claro se os que agarraram Paulo faziam de fato parte da multidão ou dos levitas que guardavam o templo. Então, quem exatamente agarrou Paulo e trouxe ele para fora do templo, a gente não tem aí muita informação, muita certeza dessa informação. Mas a gente sabe que ali um grupo de pessoas agarrou Paulo, né, porque ouviram lá um grupo gritando que ele estava profanando o templo. Então, até com a intenção de preservar e proteger o templo, Paulo é agarrado e é levado para fora. E um grande tumulto ali acontece, né? O povo que estava ali por perto, né, nas praças, enfim, todo mundo vai lá para ver esse tumulto e também para de alguma forma defender o templo e defender as leis e defender os costumes do povo judeu. A notícia do tumulto e do linchamento proposto chega ao comandante. Então, não é assim, todo mundo faz o que quer e não tem uma ordem. Tem um grupo ali de soldados, tem um comandante que é responsável pela ordem na cidade, né? Então, esse comandante comanda a força romana em Jerusalém. Então, eram os soldados romanos ali que ficavam tomando conta, né? Mais tarde, lá no capítulo 23, nós seremos informados que seu nome era Cláudio Lísias, o nome deste comandante. E não demoraria muito para o comandante ficar sabendo do tumulto, pois o quartel-general da corte romana em Jerusalém era na Torre Antônia, logo acima da extremidade do templo, ou seja, era perto. O quartel onde o comandante ficava era bem próximo ali de uma das extremidades do templo, tá certo? E dela podia-se ver quase tudo o que acontecia na área santa do templo, que eles estavam ali, né, como que num pátio externo, ali na área externa do templo. Então esse comandante, ele tinha visão, ele conseguia enxergar o que estava acontecendo ali do lado de fora do templo, né? Na verdade, para chegar à área da desordem da própria torre, Lísias e seus soldados só tiveram que descer alguns degraus da escada mencionada no versículo 35, né? Essa escada que eles vão prender Paulo e começa a subir uma escada, né? E nessa escada que Paulo então pede a licença aí da palavra. O comandante age prontamente. Ele prende Paulo e o algema com 2 correntes para depois perguntar a identidade do prisioneiro e o motivo do tumulto. A multidão dá-lhe respostas contraditórias, aparentemente, porque, como acontece muitas vezes nessas situações,
Nem mesmo os que participam da desordem sabem com certeza o motivo dela. O que está bem claro é que eles estão com raiva de Paulo, que é carregado para longe, enquanto a multidão grita, mata-o. Então, Paulo faz isso, e eu acabei lendo aqui até o primeiro versículo do capítulo 22, porque é o que Paulo está dizendo, né? O que ele vai agora se posicionar diante da defesa dele. O capítulo 21, então, termina quando é obtida a permissão, né? Paulo tem autorização para falar ali em público, e ele coloca-se em pé na escada, e ele vai fazer, então, uma declaração, e essa declaração vai ser em sua defesa, que a gente vai estudar no nosso próximo estudo aí na próxima semana. Então, nós vamos um momento muito delicado aqui da história de Paulo, já um momento final, porque depois disso a gente vai ver que vai ter a defesa, vai ter lá algumas consequências, vai apanhar, vai para o sinédrio. Então, aqui ele vai começar a aparecer perante as autoridades. E a gente vai ver como, mesmo nesse momento de luto ou de luta, de dificuldades, né, de apreensões, de acusações, Paulo ainda continua mostrando, ensinando o evangelho de salvação. Paulo ele foi ao templo para fazer todo o possível para não ofender nem escandalizar os judeus cristãos. Lembra-se que algum grupo ali orienta ele, Paulo, já que estão te acusando de você não estar mais participando dos rituais judaicos, então faz o seguinte, vai ao templo, tem um grupo de homens aí que vão fazer o voto de Nazireu, acompanha eles, paga pela oferta deles, né? Demonstra o seu respeito, demonstra o seu cuidado, demonstra aí que você está ainda apoiando, né? Que você não está abrindo mão, né? De fazer parte desse grupo, né? Mas que agora você também está aí abraçando outras pessoas. Mas nesse primeiro momento, demonstra esse respeito. E Paulo faz isso. Ele demonstra um respeito e faz tudo o que ele pode para não trazer escândalo, para não escandalizar os judeus, os cristãos judeus que estavam ali em Jerusalém. Paulo havia mandado circuncidar Timóteo, a gente já viu isso lá no capítulo 16, para mostrar a sua sensibilidade e a sua consideração com os judeus. Então ele então tá bom, né? Para evitar qualquer coisa, vamos fazer a circuncisão. E a contextualização exige aqui de nós, né, uma adaptação para não ofender ninguém. Então a gente está aqui tentando juntar grupos diferentes, como eu disse no começo, e nós devemos ter todo um cuidado para não ofender ninguém. E aí a gente vê isso muito, como é importante essa prática de Paulo, e fica para nós um exemplo muito forte, um ensinamento muito interessante, de como nós devemos nos comportar também nos dias de hoje. Então, nas nossas igrejas, a gente trabalha com a evangelização. Nosso desejo é que mais pessoas conheçam a Cristo e que essas pessoas venham comungar conosco, venham participar da nossa comunhão, participar da nossa igreja, participar dos nossos cultos, das nossas celebrações. Esse é o desejo do nosso coração. Mas aí a gente precisa entender que uma pessoa que nasceu e cresceu em outra religião, que nasceu e cresceu em outra cultura, que nasceu e cresceu, às vezes até no nosso país, mas com uma prática tão diferente, né, da nossa, ela vem para a nossa igreja e ela precisa aprender a caminhar conosco, mas nós também precisamos aprender a caminhar com ela, porque senão a gente vai ter um choque aí de interesses, né, nós vamos ter conflitos, e se a gente não cuidar, a gente vai acabar causando situações de desrespeito. E Paulo está nos ensinando aqui que nós devemos respeitar. Paulo está no meio aí de dois grupos, vamos dizer assim. Nós temos os judeus, os cristãos judeus, e nós temos os gentios cristãos. Os dois grupos acreditam em Cristo, mas os dois grupos têm suas práticas, né, as suas tradições diferentes, que precisa aí, então, a gente haver um consenso. A gente já viu em outro momento da história que Paulo falou assim, algumas coisas são, né, essenciais. John Wesley vai dizer para nós, né, que tem algumas coisas que não vai dar muito certo, a gente vai pensar diferente, a gente tem liberdade, não é isso, né? Tem liberdade para pensar diferente, mas no essencial a gente tem que ter unidade. Então, assim, no que é diferente, a gente tem liberdade para pensar diferente, mas no que é essencial, a gente tem que ter unidade. Tem algumas coisas que não dá para cada um pensar de um jeito, a gente tem que ter a unidade.
Mas em tudo isso, quer na liberdade, quer naquilo que é essencial, nós temos que ter amor. Para agir com liberdade tem que ter amor, e para aquilo que é essencial também tem que ter amor, porque senão a gente não caminha, e nós somos uma única igreja, a igreja de Cristo. Então Paulo está trazendo aqui para nós esse ensino, para que nós devemos sempre ter esse cuidado de não ofender as pessoas, porque a nossa prática é uma, e a prática às vezes do meu irmão e da minha irmã, que professa a mesma fé do que eu, pode ser diferente da minha, e nós devemos respeitar, né? E agir com liberdade e respeito, mas também agir com prudência e também, especialmente em tudo, agir com amor. Essa flexibilidade, ela é necessária na obra missionária, mas não nos livra da oposição e de falsas acusações, como ocorreu com Paulo e com Jesus. Então, assim, é preciso ter essa flexibilidade, mas isso não quer dizer que nós não sofreremos muitas vezes a acusação, né? Muitas vezes a condenação. Então, a gente vê que Paulo, ele tá para ser julgado, condenado, né? Julgado, condenado, por estar tentando aproximar as pessoas, assim como Jesus, né? E às vezes a gente também, nós também sofremos acusações por tentar aproximar pessoas, por tentar aproximar pessoas que estão distantes, que estão separadas e precisam ser aproximadas. Envolver-se em missão com pessoas de todas as nações, tendo companheiros como o Efésio Trófimo, que não era judeu, né? Por ter um custo alto, pode ter um custo alto, mesmo no mundo globalizado de hoje. Esse texto revela o custo que Paulo, como Jesus, pagou por sua atuação missionária. Então a gente pode pensar assim, hoje existem alguns missionários que pregam Jesus em outros países. Alguns países são bem vistos, outros nem tanto. Então, vamos pensar que nós estamos num país, vamos pensar que você, né, de repente conhece alguém que foi falar de Jesus num país que talvez a gente não tenha tanto afinidade, né? Não somos inimigos, mas a gente não quer ver perto. E aí essa pessoa volta de lá e traz um amigo daquele país. Você fala, eu não quero ficar perto dessa pessoa. Mas ela também acredita em Jesus. Então, assim, isso que o texto mostra para nós, né? Envolver-se em missão com pessoas de outras nações, de outras nacionalidades, né? Elas podem gerar aí situações delicadas. E nós precisamos estar atentos e atentas para mostrar o amor de Deus e para gerar a unidade. Não importa se é outro povo, não importa se é outra nação. A palavra do Senhor, né? Apocalipse diz para nós, de todos os povos, tribos e raças, muitos virão te louvar, né? Então, esse é o nosso papel, é anunciar Jesus a todas as nações. Ah, mas pastora, você está de acordo com essa nação aí que faz tudo errado? Sim. Tem nações que fazem coisas erradas, às vezes a nossa também faz coisas erradas, mas isso não quer dizer que o povo dessa nação não seja um povo crente, fiel, servidor do Deus vivo e verdadeiro. Pode ser que nesses países difíceis, países onde tem muita coisa errada, onde tem guerra, onde tem violência, onde tem bomba, tenham pessoas lá que são verdadeiramente cristãs e aí passam a ser uma única pessoa, uma única com nós na fé, uma única fé, né? Há uma só fé. Por isso nós precisamos estar muito atentos, né? E vigiar. O fato de ser de uma outra nação não significa que a pessoa ela é nossa inimiga, assim como o fato da pessoa ser da nossa nação não significa que ela está já unida na mesma fé. Então, o que nos torna um é a fé em Cristo Jesus. Por isso, o cuidado que nós devemos ter, né? Devemos sim continuar anunciando o evangelho a todas as pessoas da nossa nação, de outras nações, às vezes é de outro bairro, às vezes é um bairro vizinho que a gente não se dá muito bem, então nós precisamos anunciar, o que está vindo daquela cidade? Às vezes uma cidade, aquela cidade ali não é muito boa não, né? Como falaram de Jesus, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Às vezes pode vir alguma coisa boa dessa cidade aí, nós não queremos ninguém dessa cidade aqui se envolvendo com a gente. Às vezes a gente vê isso, né? E a gente precisa tomar muito cuidado, porque o que nos une é a cruz de Cristo. Então a gente precisa, né? Tem um cântico também que diz assim, se atrás do Calvário tu estás, né?
dá-me a mão e meu irmão serás. Quer dizer, se a gente está na mesma fé, que é a cruz de Cristo Jesus, nós somos irmãos. Não importa qual cidade, não importa qual bairro, não importa qual país, há uma só fé, né? Há um só Senhor, há um só Salvador, há um só batismo. E nós cremos na unidade da cruz de Cristo, como Efésios nos diz, né? A partir da cruz ele derrubou a parede de separação. A inimizade que existia foi derrubada. Nós somos um corpo em Cristo. Há um só Deus, há um só Senhor. E por fim, aqui a gente vê que Paulo também nos ensina, né, que mesmo sendo espancado, mesmo sendo preso, Paulo não perde a oportunidade de fazer um discurso missionário. Eu tenho dito isso em alguns momentos da nossa igreja. Nós vamos aproveitar a oportunidade, tá certo? Aproveitar a oportunidade. E aproveitar a oportunidade é você usar aquilo que está ali, que de repente você não concorde muito, para a partir daquele momento, ou daquela situação, ou daquele objeto, fazer o seu discurso de salvação, seu discurso missionário, seu discurso que apresenta Cristo Jesus. Então a gente tem hoje, por exemplo, estamos celebrando o Natal. Então você vai no mercado, só tem um monte de panetone. Como panetone é gostoso, né? Ai, que delícia. Então você fala assim, não, mas Natal não é panetone, Natal é Jesus. É verdade, Natal é Jesus, mas você pode aproveitar, né, a oportunidade do panetone e falar de Jesus. Olha que coisa linda, né? O comércio, ele tem todo esse discurso dele. O comércio consegue pegar qualquer data comemorativa ou não, né, e transforma, né, numa oportunidade de ganhar dinheiro. E às vezes nós cristãos temos dificuldade de pegar as datas ou qualquer outra celebração e transformar numa oportunidade de evangelização. Então nós precisamos aprender, né, ter um pouco mais, como diz a palavra, né, a simplicidade da pomba, mas a astúcia da serpente. A gente precisa ter um pouco mais de astúcia, um pouco mais de determinação, um pouco mais de ousadia, de coragem. Olha, tá vendo esse panetone? Não é uma delícia? Nossa, como eu amo essa época do Natal. Porque a gente come panetone, a gente reúne a família. Mas sabe o que é mais bonito de tudo? É que Natal celebra a vida, celebra a salvação. Nasceu Jesus, nasceu o Salvador, aquele que veio para trazer paz ao mundo, para trazer a luz a esse mundo. Olha só, você pegou uma situação real e transformou numa oportunidade de evangelização. Olha a árvore de Natal cheia de pisca-pisca, esse monte de luzinha piscando, não é bonito? Mas mais bonito que um monte de luzinha piscando que daqui a pouco vai apagar, vai guardar numa caixinha, é ter Jesus brilhando no nosso coração, é ter Jesus brilhando na nossa vida, é ter Jesus brilhando em nós, porque essa luz de Jesus, ela não apaga, ela não encerra quando acaba o Natal, ela não é colocada numa caixinha, mas ela permanece brilhando o ano todo, e nós temos o privilégio de refletir a luz de Jesus em todo o tempo. Que coisa linda, transformar algo que está ali na sua mão em um instrumento abençoador, em algo evangelístico. Então, meu irmão e minha irmã, que assim como Paulo pegou aquela situação de açoite, aquela situação de afronta, aquela situação de prisão que ele estava ali, que era para ele falar, mas eu sou inocente, eu não fiz nada. Não, ele pegou aquela situação, ele sobe na escada e ele vai usar essa situação como uma oportunidade para um discurso missionário, né? Paulo, ele era bicultural e bilíngue. A gente vê aqui também a importância da gente estudar, da gente ter conhecimento, também para usar esse estudo, esse conhecimento para falar de Jesus. Para os judeus, ele naturalmente falava a língua deles, embora falasse grego com autoridades romanas. Olha que coisa linda, ele sabia conversar com o comandante romano, ele sabia conversar com as lideranças romanas, mas ele também sabia falar com o povo judeu. Então Paulo era uma pessoa culta, uma pessoa instruída. Isso nos mostra que nós devemos buscar ter conhecimento, ter instrução, estudar, porque vai chegar uma hora que nós vamos poder usar tudo isso para o louvor da glória de Deus. Então Paulo, ele nos ensina aqui a procurar aí gerar unidade, mesmo que haja o judeu e o gentil. Ele está aqui para trazer a unidade, né? A partir de Jesus Cristo, falar do amor de Jesus que une todos os povos. Paulo nos ensina aqui
que nós devemos olhar para outras nações, outras culturas, pessoas diferentes de nós, também com um olhar de misericórdia. Não é porque vem de outro país, de outra cidade, de outro bairro, que a gente vai olhar, né, fazendo ali acepção de pessoas, mas nós já aprendemos que não devemos fazer acepção de pessoas. Devemos, se a pessoa, né, se está atrás da cruz, se é crente de Jesus Cristo, é meu irmão, é minha irmã, nós caminhamos juntos. E Paulo nos ensina aqui também, nesse estudo, que nós devemos pregar Jesus em toda e qualquer situação, em toda e qualquer oportunidade. Que nós possamos continuar aprendendo com Paulo, mesmo na sua prisão. Ele nos ensina a gerar unidade, ele nos ensina a pregar Jesus em toda e qualquer situação, ele nos ensina a nos preparar, a estudar, ele nos ensina a receber aí as pessoas em todo o tempo. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude como igreja, com muita sabedoria, para usar aquilo que estiver diante de nós como instrumento evangelístico, para que mais pessoas venham conhecer esse Deus maravilhoso que nós servimos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus, mais uma vez na tua presença, nós te damos graças por este tempo precioso de estudo da tua palavra. Obrigada porque o Senhor tem se revelado a nós, o Senhor tem aberto os nossos olhos, tem aberto o nosso coração. O Senhor, ó Deus, é um Deus de graça, é um Deus de poder, é um Deus maravilhoso, Pai, é um Deus de paz, tu és o príncipe da paz, tu és o Deus forte, maravilhoso conselheiro, tu és esse Deus que nós amamos, que nós servimos, que nós adoramos, tu és um Deus de amor, tu és a luz deste mundo, por isso nós te adoramos, ó Pai, e clamamos, continua caminhando conosco, nos ensinando, nos orientando, trabalhando em nossos corações este tempo de preparo, de preparação, mas também trabalhando, Senhor, nas nossas mentes, nossos corações durante todos os dias, ó Pai, não só neste findar de ano, mas todo ano que se aproxima. Pai, quero pedir pela saúde do povo, o Senhor sabe quantas pessoas enfermas neste final de ano, desgastadas, ó Pai, e eu quero clamar, Deus de misericórdia, vai tocando em cada enfermo, trazendo cura, restaurando a saúde física, emocional e espiritual. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos por isso e clamamos, dispensa sobre nós a tua bênção, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã, que você tenha uma excelente noite e uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém.